Fala aí galera, tudo bem? Aqui é Adriano Franklin, baixista. E hoje eu tô aqui para falar de mais um produto da TBTech, ok? Para quem não conhece ainda, nunca ouviu falar, a TBTech é uma empresa brasileira que está desenvolvendo press on-board para instrumentos como contrabaixo, enfim, ok? Eu já fiz um outro review há um tempo atrás falando do pré da TBTech, o modelo Bravo. Hoje eu vou falar de um outro produto que chama-se impulsionador, tá? Esse produto foi projetado especialmente para aqueles baixistas que curtem um instrumento com um som mais vintage, ok? Tipo você que tem um jazz bass ou um precision dos anos 60, 70, 80, ou até mesmo dos novos, instrumentos novos, que tenham um som bacana, um braço legal, não necessariamente um Fender, mas tipo um instrumento como um SX, que é um instrumento bacana, ou um Janine antigo, enfim. E você quer conservar esse timbre vintage, né, que é bem bacana, esse produto é ideal, porque o que acontece? O impulsionador ele é um booster, é um volume, ele dá um punch a mais no som do seu instrumento. Então, moçada, esse instrumento meu da Blend é um modelo Precision, tá? Feito pela Blend, meus amigos lá de Tu, Marcão e Batão. Um abraço para vocês, meus queridos. A gente já fez um review falando sobre o instrumento somente, tá? Hoje eu tô aqui mais para falar do pré da TBTech, desse impulsionador, ok? Ele foi construído com captadores Tesla, que são captadores coreanos, tá? São feitos com ferrites em Alnico 5, tá? E são muito bem construídos, são captadores muito legais e tem um custo-benefício bacana. Então para você que está procurando um captador legal, eu recomendo os Tesla. O impulsionador da TBTech, ele é uma plaquinha desse tamanho, assim, pequenininha, cabe aqui dentro tranquilamente, em qualquer instrumento ele cabe. Tá? Então o que eu fiz? Uma coisa que é legal ressaltar que todos os produtos da TBTech, eles dão uma liberdade pro músico ligar ele da forma que ele quiser, da configuração que ele quiser, você entendeu? No caso aqui, eu liguei esse impulsionador com um liga e desliga, tá vendo? Tem um push-pull aqui no botão do volume desse captador do P, ó. Quando eu levanto, ele desabilita o impulsionador, ó. Ok? Vou ligar, ó. Você viu que vem um punch a mais, um volume a mais. E o mais legal é que não muda o timbre do instrumento, ele mantém, ele é fiel ao timbre original do instrumento. Então você que gosta desse som, gosta do seu Fendão dos anos 70 e fala, puta, meu Fendão é maravilhoso, mas eu queria que ele tivesse um pouco mais de ganho para eu gravar, para eu tocar, pá. Esse aqui é o produto mais indicado para você, porque ele não vai modificar em nada seu instrumento. Ele só vai dar um volume a mais. Você não vai precisar furar o seu instrumento, aumentar buraco, nada. Você só vai ligar ele aqui, você vai levar para um luthier de confiança seu, ele vai pôr aqui dentro. Cabe até a bateria aqui dentro, você não precisa modificar seu instrumento em nada. Tá? Porque a gente sabe que se você começar a mexer no instrumento vintage demais, um jazz bass, um precision dos anos 60, 70, desvaloriza. Então é legal que você não vai precisar fazer nada no seu instrumento. Simplesmente você vai ligar o impulsionador com a bateria de 9 volts e vai ter esse punch a mais no seu instrumento, tá? Então só vou tocar um pouquinho aqui. Vocês viram no início eu toquei um pouquinho com o baixo para vocês sacarem o som, viu que ficou bem bacana, né? Mas aqui, ó, os dois captadores abertos e o tone também. Ok? Agora eu vou fechar esse aqui. Ele vai ficar com o som
dele mesmo, que é o som de Precision, ok? Tá? Fechei o tone dele. Desliguei o impulsionador. Esse aqui é o som do instrumento, ó. Ó como vem um punch legal, tá vendo? Ele dá um ganho bacana no instrumento. Agora eu vou mostrar o som do captador J para vocês, ó. Deixa eu abrir o tone, fechar o P, ó. Tá sem som, ok? Ó, os dois fechados. Eu vou abrir só o J. Ó. Fechei o tone. Agora desliguei o impulsionador. Você viu? Então, eu acho um produto muito bacana, tanto que eu coloquei no meu instrumento e recomendo a todos vocês que estão procurando um booster. Esse impulsionador ele vai cair certinho, porque além de ele ser bem pequenininho, ele tem um preço bacana, tá? E você não vai precisar mudar a estética do seu instrumento em nada, tá? Então vocês procurem aí o pessoal da TBTech, vai aparecer o telefone aqui do Thiago, que é o cara que faz. É legal dizer que a TBTech é uma empresa nacional, ok? É lá do Rio de Janeiro. O Thiago faz pré por pré, um por um. Não é linha de produção, não tem máquina soldando, é a mão do cara, ele faz um por um. Ele desenvolveu todos esses prés, esse impulsionador, tudo sozinho, cara. É um cara muito esforçado e merece que a gente acredite no trabalho dele, apoie o trabalho dele, tá? Então tá aparecendo aqui o telefone do Thiago, da TBTech. Ele também tem uma página lá no Facebook, também curtam, tá? Ele tem Instagram, tá? Então sigam ele lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o Thiago para tirar, porque o Thiago com certeza ele vai te atender e vai te explicar na situação que você precisar. Ah, eu tenho um instrumento tal, passo o quê? Porque ele tem uma série de press on-board, até tem off-board também que ele desenvolveu uns press no pedal, tá? Ele vai te explicar tudo certinho, tá? Então vale a pena você entrar em contato com o pessoal da TBTech e tirar todas as suas dúvidas para você conseguir encontrar o pré perfeito para sua utilização, tá? Quem curtiu esse review, ó, me segue lá no Instagram, adiciona lá @AdrianoFranklin1. Se quiser, me adiciona no Facebook também, Adriano Franklin. E se inscrevam no meu canal do YouTube, tá? Escreve lá Adriano Franklin, você vai achar minha carinha lá. Dá uma curtida no vídeo, dá essa presa pra nós aí, valeu?